as pessoas que fazem parte do seguinte trabalho fazemos parte do terceiro ano C da Escola Benedita de Moraes Guerra e vamos explicar um pouquinho sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial e seus tratados e também como ficou depois da guerra em relação à ciência, à psicologia e também algumas doenças. Um dos efeitos foi expor as fragilidades da economia brasileira, na época extremamente dependente das exportações do café. O principal legado da Primeira Guerra Mundial para o Brasil foi revelar o nosso atraso político e econômico. A Primeira Guerra Mundial deixou como consequências milhares de mortes e também modificou o mapa europeu. Agora, falando especificamente das mortes, cerca de 13 milhões de soldados e civis foram mortos e outros 20 milhões foram feridos ou mutilados. Desenvolvimento de vários armamentos de guerra, como por exemplo tanques de guerra e aviões. Teve também a desintegração dos impérios otomano e austro-húngaro e o surgimento de novas nações na Europa, como por exemplo Hungria, Polônia, Finlândia, Estônia, entre outros. O fortalecimento e desenvolvimento ocasionou o surgimento do revanchismo na Alemanha, em decorrência das duras penalidades impostas por Tratado de Versalhes. Além das perdas humanas, os prejuízos materiais foram imensos. A infraestrutura dos países europeus ela foi profundamente afetada e a crise econômica gerada pelos altos custos de materiais de guerra acabou gerando desemprego e muita fome. Em meio a tanta instabilidade política, econômica, social, isso acabou, de maneira direta ou indireta, possibilitando a ascensão de determinados regimes totalitários que, de certa forma, acabaram contribuindo para a Segunda Guerra Mundial. A desigualdade salarial e social entre o homem e a mulher foram uma das consequências da guerra, que persiste até hoje, né? Pois ficou muito mais complicado ainda para as mulheres após quando os homens voltaram da guerra, porque os homens tomaram os seus lugares e muitas mulheres foram demitidas e também elas perderam o direito de poder trabalhar. E com isso um grupo de mulheres se juntaram e formaram um movimento feminista, que esse movimento foi uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Em novembro de 1943, na Conferência de Teherã, os aliados traçaram planos para materializar a derrota dos alemães e organizar as primeiras divisões territoriais das tropas de ocupação de cada país. Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, quando as forças do eixo já estavam praticamente abatidas. As forças aliadas reuniram-se para reafirmar o princípio de autodeterminação dos povos e o favor à expansão de regime de caráter democrático na Conferência de Yalta. As zonas de influência previamente conversadas em Teherã tiveram a confirmação e, desse modo, já era possível reconhecer previamente o desenvolvimento de uma ordem bipolar. O Tratado de Versalhes foi assinado no dia 28 de junho de 1919 e ficou conhecido por ser o principal dos tratados de paz assinados após a Primeira Guerra Mundial. Foi considerado pelos historiadores como a paz dos vencedores, uma vez que as nações que venceram o conflito impuseram-se termos duríssimos à Alemanha. Na Alemanha, onde as mais pesadas sanções do Tratado de Versalhes foram instituídas, a economia viveu em franca decadência e os índices inflacionários alcançaram valores exorbitantes. Esse contexto de declínio e degradação acabou criando chances para que a Itália e a Alemanha fossem dominadas por regimes marcados pelo nacionalismo externo e a franca expansão militar. A ciência evoluiu bastante durante e depois da Primeira Guerra Mundial, tanto no tratamento de novas doenças como gripe espanhola e nas cirurgias plásticas, e, é claro, na invenção de novas tecnologias, como submarinos e outros bélicos. Bem, tanto o behaviorismo quanto a psicologia de Gestalt foram frutos de seus contextos da Primeira Guerra Mundial e permaneceram muito famosos até também na Segunda Guerra Mundial. No caso, essa teoria ela não foi bem aceita na época porque os psicólogos eles achavam que lhe faltava rigor empírico.